o que se torna pútrido, insuportável, nojento, feio, qualquer um com bom senso diz, ah, não, de novo, não, chega isso para lá. Agora, quando vem fruto, e quando você pega e tem amor ali, tem a alegria do Espírito de Cristo, tem paz que excede a todo entendimento, tem fidelidade para com Deus, para com o próximo, para com os homens, para com as amizades, para com a conjugalidade, para com os filhos, para com a vida. Fidelidade para com você mesmo, para com a sua identidade, sua pessoa. Seu eu mais real e mais profundo, lapidado em Deus, e vai sendo esculturado pela graça divina todo dia. Fruto da longanimidade, da misericórdia, da justiça, em favor do próximo, do autocontrole, do domínio próprio. Quando alguém chega e pega, abre essa figueira e encontra esses frutos, ele a abençoa, diz, bendita sejas tu, figueira do reino de Deus, oliveira do reino de Deus, árvore da vida, bendita sejas tu. E eu estou aqui para me tornar uma árvore ambulante da vida de Cristo Jesus no mundo. E você também. Então, a decisão é minha. A decisão é minha. Pode ser que eu, vindo todo arrebentado de um monte de coisas, escravo de tudo, como eu conheço esse estado em mim mesmo, há 50 anos, minha primeira oração foi, Senhor, faze-me deixar de desejar tanto tudo que a mulher que passa aqui me deseja e me quer. Senhor, faze-me me controlar para eu não dar uma surra em cada um desses caras idiotas que me provocam e não aguentam tranco. Ô Senhor, ajuda-me a controlar dentro de mim esse meu espírito que aparentemente não teme ninguém nem coisa alguma. Ensina-me a ter o bom senso da autopreservação. Essa era uma oração que eu precisava fazer porque eu era escravo de todas as coisas. Mas à medida em que eu fui praticando o Evangelho, você vai se libertando, ele vai dando fruto de liberdade em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais, portanto, outra vez sobre jugo de escravidão, é o que Paulo diz em Gálatas 5. E você pode ler o capítulo 5 até o verso 13 inteiro, que é todinho escrito para quem tem essa dúvida ainda. É para a liberdade. Não se entreguem à libertinagem, aos extremos, a coisa alguma, nem ao legalismo, nem à libertinagem. Liberdade é um caminho de pureza, de santidade, de limpeza, de coração limpo, de olhos limpos, de amor, de paz. É só gente assim que vive livre. Quem não é assim vive escravo, sem saber da sua escravidão. Mas essas coisas todas vão se estabelecendo através de decisões. Sem essas decisões, é impossível agradar a Deus. É impossível crescer em qualquer direção. Por isso a ênfase é essa. Começa aqui dizendo, guardai-vos. Protejam-se a si mesmos, porque é muito fácil você baixar a guarda, você se distrair, você se envaidecer, você achar que está planificado, resolvido, concluído, que você é um ente já acabado, os outros é que precisam, você já não. Se você cair nesse engano, nessa arapuca, nesse alçapão, você está perdido. Como se perderam milhões que começaram bem, como Paulo diz aos Gálatas, que começaram no espírito, mas se aperfeiçoaram na carne.
Começaram no espírito, mas se aperfeiçoaram na carne. Que já aconteceu com muitos aqui. Começaram bem. Paulo diz, corrieis bem, lá em Gálatas 3. Corrieis bem. Quem foi que vos dissuadiu? Quem foi que vos impediu? Quem foi que mudou a cabeça de vocês? Quem é que fez vocês que foram recém-convertidos tão lindos se tornarem essas coisas tão podres, nojentas, horrorosas, asquerosas, fétidas, pútridas, que nem anjo aguenta? E demônio gargalha dizendo, onde esse estiver presente, o meu trabalho é poupado, porque você faz o serviço. Eu preciso saber qual é o tamanho da minha responsabilidade. Eu já sei demais para não decidir o bastante. Eu já sei demais para não decidir o bastante. Bata aí no seu peito, em casa, onde você estiver, dizendo, eu já sei demais para não decidir o bastante. Como Paulo diz, cada um de nós ande segundo aquilo que já alcançou. Ou como o escritor de Hebreus diz, ande segundo aquilo que você já alcançou, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Por isso a epístola é aos Hebreus. Hebreu vem da palavra puru, que significa aquele que anda para frente, que cruza fronteiras adiante, que não para de crescer jamais, que sabe que tem sempre um mundo novo a conhecer, a experimentar, a conquistar, a se dilatar para ele. Guardai-vos. Esse poder, quando Jesus diz algo dessa natureza, é porque está em nós. Preste atenção, não há desculpas. Não adianta você dizer, não, mas isso deve ser a maioria das pessoas, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não tenho essa força. Deve ser para um nível muito especial de pessoas. Olha para quem que ele está falando. Para aqueles discípulos pé rapado, complicados pra caramba, alguns toscos, alguns quase ogros, alguns de um infantilismo brutal, que não tem nem vergonha de chamar a mãe para dizer, pede para ele ali, ó, para quando chegar o reino dele, ele botar o Tiaguinho de um lado e eu, João, do outro, para a gente sentar um do lado, outro do outro dele, na grande vinda do reino. Caras que discutiam com outro, que encontravam alguém expulsando um demônio em nome de Jesus e repreendiam, disciplinavam, calavam, proibiam, que ficavam querendo saber quem era o maior entre eles. Não, o maior deve ser aquele a quem Jesus mais chama. Aí teria que cair entre Pedro, Tiago e João. O maior é aquele que tem mais intimidade. Nesse caso, seria João, que bota a cabeça no peito dele. Ou é Pedro, que tem coragem de fazer cada pergunta imperguntável, de infantil. Ou quem é o maior? Eram as questões desses caras, é para eles que ele está falando. A esperança que Jesus tem na falência humana é incomparável. É uma coisa que de vez em quando eu me pergunto, já sabendo a resposta, dizendo, Senhor, eu não tenho direito de me desapontar com nada nem com ninguém, porque Tu é que nos escolheste esse povo. Porque, pelo amor de Deus, quando você acompanha aqueles 12 apóstolos com os discípulos que estavam junto a eles, seguindo a Jesus durante aqueles 3 anos e meio, você só não tem nada ruim para falar das mulheres. As mulheres só coisa legal. Só Marta aqui lá tem uma pequena advertênciazinha. Para com isso, Marta. Senta aqui também como Maria. Fora isso, das mulheres nada. Mas esses caras se sentiam empoderados para falar, para opinar, que eram os machos.
seguindo a Jesus. Meu Deus, é uma proliferação de idiotice que só Deus para ter paciência. Então, Jesus não escolheu a fina flor de coisa alguma para segui-los, os mais nobres, os mais morais, os mais éticos, os mais filosóficos, os mais academizados. Senão ele teria ido para a porta do Sinédrio, aproveitado José de Arimateia e Nicodemos para começar o discipulado dele, quem sabe, com outros 10 acadêmicos que o seguissem, para ele dar aulinha de evangelho do reino de Deus para ele, sentado num lugar confortável sobre uma sombra. Mas não, é pescador grosso, tosco, de mão calejada. É coletor de impostos de mãos finas, de tanto surrupiar quantidades enormes, como Mateus, também chamado de Levi. Ou são pessoas tendentes a revoltas de natureza política, como Simão o Zelote, que fez parte do grupo dos Zelotas, que queria trazer o reino de Deus na base da espada, da força, no enfrentamento dos romanos, com milícias carnais, com espadas carnais, com armas carnais. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, porém são poderosas em Deus, segundo Jesus ensinou. Discípulos de todos os tipos estavam ali. E é com esse pessoal que ele está dizendo, e a esses que ele está dizendo, e ao povo que está à volta deles. Ninguém com qualificação especial. Guardai-vos. Guardai-vos, significando dizer, você pode, você consegue não ser vaidoso, idiota, estúpido, soberbo, arrogante, praticante de falsa humildade, fazendo o possível para se jactar da sua piedade, do seu espírito de intercessão superior, ou da sua generosidade social, da sua dadivosidade econômica, que você usa o argumento do bom exemplo, eu dou o mais publicamente possível para estimular outros. Você pode se guardar de se tornar babaca, de praticar uma espiritualidade, eu não diria hoje mais nem de jejum, porque ninguém praticamente jejua mais. Mas no tempo em que se jejuava de verdade e para valer, mesmo os que jejuavam na mentira, como os fariseus, como diz Isaías 58, faziam jejuns em causa própria para defender diante de Deus as suas pendengas, demandas, questiúnculas e guerras. Jejuavam pelas guerras particulares que travavam, pedindo que Deus se tornasse aliado da sua torcida organizada. Esse é o povo que está aí, mas hoje você pode ficar livre de se tornar um idiota, de uma falsa espiritualidade, de só mão dando a Deus para o teto da igreja, para o neon, para a iluminação branca de cima. Hoje em dia também da azul escura que cobre todo mundo. Tudo é moda, né? Da azul escura. Quando mudar a cor, as igrejas vão mudar também. Você pode deixar de ser esse idiota que fica só fazendo palhaçada. A igreja pode até encher, porque quem é que não gosta de um comediante que supostamente está falando seriedades em nome de Deus com aquela voz horrorosa? Quem é que não gosta de se distrair de palhaçadas, especialmente quando junto com elas vem alguma promessa de prosperidade financeira e material? Idiotas adoram idiotice, por isso fica tudo cheio. Você pode ficar livre disso, você pode ser salvo dessa perdição, de ser um desses sobre os quais Jesus vai falar mais adiante, no final desse sermão do monte, assim chamado, que é daqueles que dizem Senhor, Senhor, e chamam Deus pelo nome de Senhor, de Cúrios,
de déspota, de Adonai, do que você queira de acordo com a língua que você escolha, mas que não praticam o Evangelho, nem o amor de Deus, nem a palavra de Deus. Você pode ser salvo de ser uma mentira ortodoxa ambulante, uma mentira pentecostal ambulante, dizendo: Senhor, em teu nome eu curo doentes, eu expulso demônios, em teu nome eu profetizo. Você pode ficar livre de ser um palhaço pentecostal, neopentecostal, de misticismo, que não engana a ninguém, só aos otários que vão te ouvir, porque diante de Deus você é um flagrante. Você não engana nem sua mulher, nem seus filhos. E vai querer o quê? Você pensa que pode desenvolver uma espiritualidade que tapeie Deus e que deixe anjos impressionados com a performaticidade das suas mentiras, seu comediante do inferno? É isso que você pensa? Não, a responsabilidade é sua, tanto quanto é minha. O que eu digo para você, eu digo para mim todos os dias da minha vida. Caio, guarda-te! Guarda-te! Esse versículo é meu. Faz de conta que você não existe e não está aqui. Caio, guarda-te de exercer a tua justiça, a tua piedade, a tua vida, a tua santidade diante dos olhos e para apreciação humana coletiva. Guarda-te de seres um ser de performance, de espiritualidades para serem vistas pelos homens. Guarda-te disso, com o fim de que todo mundo te veja, te louve e te aplauda. Porque se tu fores assim, se tu te tornares assim, se tu perderes a consciência de mim e da discrição do Filho do Homem, que é discreto, como diz Mateus no capítulo 11, citando o profeta Isaías, discreto, que não grita nas praças, que sabe entrar, que sabe sair, que sabe chegar, que não chama atenção pela vocalização histérica, mas pela prática de graça, de vazamento de poder, de toques que saram, de sussurros que libertam, de abraços que perdoam pecados eternamente. Se você não decidir praticar a minha espiritualidade, não há alternativa senão tornar-se como um dos fariseus nojentos que praticam a sua pseudo-espiritualidade religiosa diante dos homens enquanto perdem o galardão celestial, o abraço celestial, a individuação celestial, a pedrinha branca, os mistérios de Deus no coração, que não são revelados a quem vive essa vida de demonstração e de performaticidade. Quem vive de demonstração fica só com aquilo que produz, com a teatralidade que cria. Nada da graça verdadeira de Deus é construído no coração, que vai ficando a cada dia mais oco, mais vazio, mais sem nada, mais apenas uma máscara que não diz nada além de quem você é de fato, um mascarado vazio, oco e, como disse Jesus, não raramente putrefato, apodrecido no seu interior, cheio de rapinas e de coisas insuportáveis. Guardai-vos, pois, de exercer esse pois é fundamental que Jesus vai usar logo depois. Quando, pois, derdes, é evocando esse guardai-vos. Por causa disso, portanto, o que eu vou dizer hoje é só isso que eu vou dizer hoje, só estou no verso primeiro e vou ficar nele. É de natureza fundamental para você entender o resto. Porque o que vem é a sequência. Quando Jesus diz guardai-vos, tomem a decisão de não exercer.
a vossa justiça de aparência, a vossa santidade de aparência, a vossa sabedoria de demonstrações, de exibição de conhecimento, que não acrescenta nada ao que você está dizendo, nem à conclusão, e não vai iluminar nem esclarecer ninguém, porque conhecimento só vale a pena se não for uma súmula introdutória dos meus conhecimentos vãos. Só vale a pena se tiver a ver com a edificação da fé. Se a conclusão deixar todo mundo no nível superior de compreensão, do contrário, é fanfarrice idiótica de academicismo hipócrita e não passa disso. Guardai-vos também dessas palhaçadas. Guardai-vos de exercer, de praticar, de manifestarem de maneira lúcida, consciente, imposta, ensaiada, programada, onde você escolhe inclusive o melhor positioning, aonde tem mais gente para ver, mais gente para notar, mais gente para aplaudir, mais gente para dizer, pô, você é o cara. Guardai-vos das demonstrações e de todas as formas de teatralizações e de expressões pré-programadas de vocês. Guardem-se disso. Aquilo por que eu estou chamando vocês a serem, se realiza no coração. E se vocês quiserem fazer um movimento diferente, entre no seu quarto e feche a porta e fale com seu pai que está em secreto. Seu pai que vem em secreto te recompensará. Mas guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Tem muito garoto, garota, novos, inexperientes, que eu acompanho todo dia, que ouviram o galo cantar, mas não sabem ainda onde. Apressados, como todo jovem. Jovem é muito apressado. O cara ouviu falar que existe isso aqui, aí ele já começa a descrever uma mina disso aqui enorme, que ele nunca entrou, nunca viu, não conhece. No máximo é uma suposição, uma especulação, ou no máximo foi uma leitura. Mas ele mesmo nunca chegou lá, nunca viu nada. E o Evangelho só se forja no experimento. O Evangelho é profundamente empírico na sua consolidação na gente. A gente tem que praticar, tem que provar, tem que experimentar, tem que viver, tem que botar o pé em cima do que está marcado. Ele risca, eu piso. Ele pisa, eu ponho em cima. É assim que eu ando com ele. Se não for assim, eu nunca saberei se o Evangelho é verdade ou não, porque o Evangelho só se torna verdade sendo praticado. Se ele não for praticado, ele é bonito, ele é poético, ele é tudo, mas ele não será verdade para você jamais. Você pode decorá-lo de ponta a ponta, mas a tua vida não vai fazer sinapse de caráter, de atitude, de compreensão, de prática, de entendimento, de comportamento, de caminhar na direção real, todo dia fazendo ajuste de frequência, pegando o tune-in do reino de Deus e andando cada vez mais sintonizado, afinado e alinhado. Só acontece isso se houver essa discrição da espiritualidade de Jesus. Sem isso, você está só fazendo show e performance. E eu vejo uma garotada enorme que ouviu o galo cantar, não sabe bem aonde, ficam aí alardeando, como Paulo disse dos jovens da época dele também, fazendo ousadas asseverações sobre as quais eles não sabem absolutamente nada. Daqui a uns anos talvez saibam. Hoje tinham que ter a humildade de ir aprendendo e repetindo e até dizendo onde aprenderam. E dizendo que estão aprendendo.
ao invés de se tornarem os mestres daquilo que eles próprios não tinham, não sabiam, não souberam e ainda não sabem, para fins de uma prática profunda, tão longe de saber. Guardai-vos, portanto, dessa tentação. É uma grande tentação. Exercer o meu papel. Exercer o meu dom. Exercer a minha visibilização. Exercer o meu reconhecimento. Buscar todos os likes que eu puder. Eu me converti outro dia, mas eu já tenho uma rede social e agora, um ano depois, eu tenho 2 milhões de seguidores seguindo coisa nenhuma, porque eu não sei o que dizer. Mas eu vou ali misturando graça com palhaçada, gracinha e imitação e repetição. E enquanto isso eu boto umas coisas interessantes. Uso a minha atratividade visual, de qualquer natureza, porque eu quero mesmo é exercer a minha fama, a minha justiça, a minha aparência, a minha percepção diante dos homens, para que todos me vejam. E é assim que eu estou vivendo, e a espiritualidade desses dias é essa. A espiritualidade da internet é essa. É eu botar uma câmera ali ligada num tripé, fingir espontaneidade, entrar no meu gabinete, minha salinha de leitura e oração aqui em cima, no segundo andar, entrar lá. Vocês conhecem, eu fiz o Papo de Graça lá a pandemia inteira. Então, entrar lá, a câmera gravando, eu entro quebrantadamente, com aquela cara brejeira de santarado, hipócrita, me ajoelho e oro, ó Senhor, faço uma oração pelo Brasil, pelo mundo, por Israel, pela guerra. E você fica olhando, meu Deus, que piedade. E tem gente que acredita nisso. Que acredita nisso. Você tem alguma filmagem da transfiguração? Jesus não disse nem na descida, olha, não esqueçam de escrever, fazer uma ata da glória, que vocês viram aqui em cima. Nem isso ele diz. Quem escreveu, escreveu por conta própria quando quis, quando pôde ou quando o Espírito Santo o emulou. Mas conosco, esses dias são paleontológicos de tão antigos, de tão enterrados, eles se tornaram, na melhor hipótese, arqueológicos, porque não são existencialmente acháveis em quase lugar nenhum no coração humano nos dias de hoje. São raríssimos os que têm essa pureza de guardar-se, de exercer a sua espiritualidade, a sua justiça, a sua santidade, as suas demonstrações diante dos homens, das mulheres, da sociedade, das autoridades, com o fim de serem percebidos, louvados, aplaudidos, laicados, sem prestarem atenção do que Jesus diz. A menos que você não esteja nem aí para a transcendência, nem para a interioridade, nem para a eternidade, nem para a realidade de que diante de Deus você não passa de um flagrante pelado. Só se você estiver completamente entupido, de modo que praticar essas coisas assim perversamente, teatralmente, já é um atestado de que você está todo dessensibilizado, dessensorializado, entupido. Porque quem ainda tem pelo menos um sentido aberto pode ainda acordar. Quando eu vejo um cara para quem nada disso importa mais, é porque ele ficou todo empedrado e entupido, espiritualmente está morto e não sabe, e vive de vender lorotas do Evangelho ou da Bíblia para as crenças fetichistas
dos pagãos cristãos que não entenderam nada do Evangelho nem de coisa nenhuma. Guardai-vos de tornar-vos assim, exercendo, expressando a vossa visibilização de aparência de justiça, de fé, de gritaria, de supremacia sobre os outros. Você de fato nem fé tem, você grita muito e é cara de pau, é um ser totalmente sem noção. Aí chama a sua gritaria de fé, quando na realidade não tem fé nenhuma. Se eu bater o pé no escuro, você sai correndo, porque eu sei que você é frouxo mesmo quando está só. Você no máximo tira onda na presença de multidão, porque tem a turma do deixa disso até quando o demônio quer te agredir. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante de Deus. Nunca essa expressão teve tanta pertinência quanto nessa era global de aparência. Quando, cumprindo a profecia do livro do meu querido amigo falecido, mas meu irmão na fé, Jacques Ellul, francês que já faleceu há algum tempo, e não há muito tempo, século XX, no meio do século XX, e que escreveu livros extraordinários, muito para além dos dias dele, nem foi compreendido nos dias deles. Começou a ser compreendido de alguns 10, 15 anos para cá. E ele escreveu um livro fabuloso chamado A Humilhação da Palavra. A Humilhação da Palavra, The Humiliation of the Word. E a defesa do livro, que é uma tese longa, grande, diz que chegaria esse dia, essa época no século XX, XXI e daí para frente, em que a palavra, essa que está saindo da minha boca, do Evangelho, e a palavra como fenômeno de oralidade de comunicação, que orientou a humanidade em todo o seu processo civilizatório, teve a ver com a palavra. Depois é que veio a escrita, a palavra sempre esteve adiante, o verbo. E além de tudo, o verbo encarnado, o verbo palavra de Deus. E era ao que ele estava também se referindo, a fenomenologia da comunicação da palavra, que seria substituída pela era da imagem, e a palavra, o verbo, o logos, a palavra encarnada em Cristo Jesus, seria também substituída pela construção das imagens e imagens e imagens que não seriam de escultura, seriam projeções mentirosas do inexistente. Seriam hologramas de fabricação, como a gente vê para todo lado, de modo que esse mundo e a igreja e o cristianismo e o que você queira, e o islamismo também junto a isso tudo, que é uma religião de muita expressão de aparência e de demonstração, como o judaísmo também. As principais religiões monoteístas da Terra são extremamente teatrais, todas as três. E ainda mais nessa era de culto ao exercer da personalidade, buscando impressionar a maior quantidade possível de pessoas, esse mandamento de Jesus é provavelmente o mais desconsiderado na prática da espiritualidade humana em geral. E o pior de tudo é que é mais transgredido entre cristãos do que entre qualquer outro povo, porque os muçulmanos não são tão teatrais, nem tão apalhaçadas, nem tão showman de worship, de cultos. Não, nós vencemos todo mundo. No Muro das Lamentações se lamenta, mas nos cultos do cristianismo só tem confusão, festa, gritaria, loucura, cura falsa, mentira, culto aos líderes, de fato adoração
aos seus papas e soberanos locais, aos quais as pessoas entregam a condução das suas vidas nas mãos de gente que não ama nem a mulher. O cara não trata bem nem da mulher, vai tratar bem do rebanho? Não trata bem os filhos, vai tratar bem o povo? Não trata bem a sua parentela, os seus irmãos consanguíneos, vai tratar bem a quem? Ao estranho, ao distante, ao diferente? É óbvio que não. Mas você gosta de se enganar, não é? Guardai-vos, todavia, de exercer essas aparências de espiritualidade, de justiça, que era como se chamava nos dias de Jesus. De fazer isso publicamente. Guardai-vos do excesso de publicidade. Não criem as suas próprias publicidades para aparecerem. Como diz o livro de Provérbios, sejam outros os que te louvem e não tu a ti mesmo. Seja outro o lábio que te exalte e não tu a ti mesmo. Mas isso é praticamente considerado de uma ingenuidade brutal. A quantidade de gente que está me assistindo, olhando para isso aqui, dizendo, coitado do Caio. Ele deu certo antigamente, quando o pessoal ainda era muito inocente, mas nessa nossa era de digitalidade, marketing e publicidade, ele vai ficar aí, falando para uns poucos. Porque esse tempo passou e ele ainda está nessa, de se guardar, de não exercer a sua espiritualidade diante dos homens do planeta. Tinha tanta coisa para mostrar, para demonstrar, para falar, para fazer todo mundo ver. Não faz, é um bobo. Mas eu sei de onde eu quero receber o aplauso e de quem. Eu sei o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir a voz eterna dizendo, vem, bendito do meu Pai. Toma posse do reino que te foi preparado desde antes da fundação do mundo. Entra, Caio. Toma a tua pedrinha branca, aonde eu escrevi um novo nome que ninguém conhece, o teu novo nome, da tua individuação absoluta. E só tu estás conhecendo agora teu pai, tua mãe, teus filhos, teus netos, ninguém conhece. Eu te chamo por esse nome, esse é o nome do teu ser. Essa é a tua individuação absoluta, é o teu galardão supremo de ser em mim. É essa pedrinha branca, é esse mistério nosso, e só nosso, e só é possível quando você, como uma virgem pura, se guarda para se entregar em gozo de deleite ao ser da sua vida, ao amor da sua alma, a quem você quer se entregar por inteiro, absoluto e totalmente. É a maior de todas as conjugalidades, é a minha com Deus em Cristo Jesus. É nessa conjugalidade que eu quero ouvir os segredos de amor que me interessam. Agora, cada um escolhe o que quer ter. Você pode querer ter só os aplausos exteriores. Pode viver disso, porque dá dinheiro. Quem quer ficar rico, procure isso. Dá dinheiro, dá uma grana danada. Agora, para você chegar nesse ponto, você vai ter que vender a sua alma. Não dá para chegar inteiro no final dessa jornada que está proposta pela mundanidade mais idiótica possível e que se transformou na espiritualidade cristã. Por mais nojento que seja, é isso que é. Agora, se é isso que você quer, quando você fechar os olhos, você fechou os olhos e acabou. Não tem mais nada para você. Você só vai levar do mundo que o mundo te deixa ter durante essa jornada. Mas depois disso,
você entra no estado de nihilo, de coisa alguma, de nada, de nothingness. Isso eu não quero para mim, nem aqui na Terra e nem em nenhuma outra dimensão. Eu quero é a plenitude de Deus, eu quero a plenitude do Cristo sendo gestada, formada. Eu quero a adulteza de Cristo sendo formada em mim. Agora, para isso, eu tenho que aprender o caminho dessa gravidez, desse forjamento, dessa intimidade, desse cuidado, dessa discrição, desse carinho amoroso pela obra divina no meu próprio coração. E só é possível se eu obedecer o mandamento com a espontaneidade com a qual eu tenho que obedecer todo o mandamento divino, do coração para fora, com convicção absoluta. Guardai-vos de exercer a vossa justiça como aparência demonstrativa diante dos homens, apenas para que vocês sejam vistos, reconhecidos, aplaudidos e se tornem famosos diante dele. Mas eu garanto a vocês que o galardão, junto ao vosso Pai Celeste, já era. Vocês abriram mão das preciosidades eternas quando decidiram viver essa vida mesquinhamente diabólica no tempo presente, botando a bunda na cara para ver se seduzem gente. Essa é a situação da maioria daqueles que me ouvem, que me ouvirão, e a grande maioria dos que não querem nem me ouvir, porque não suportam, dá coceira no ouvido, dá um incômodo de morte no coração. É por isso que o cara diz que não aguenta me ouvir. É porque a verdade é insuportavelmente vertiginosa. Não aguentam me ouvir porque a verdade é vertiginosa, insuportavelmente vertiginosa. O cara se expõe à verdade e ela vai chocando e vai desequilibrando a mentira dele. E ele vê que não tem como ficar em pé diante de Deus com a mentira. E quanto mais verdade chega a ele, ela se manifesta estrondosa, poderosa, inequivocamente vertiginosa. E as pessoas não aguentam a vertigem da verdade. E tem que ter a disposição de cair no estado de vertigem, de joelhos diante de Deus. É uma vertigem que quebranta. E é só depois de ficar de joelhos e reconhecer. Quando eu digo de joelho, não é dobrar as rodilhas. Bend the knee. Não. The knee. Não. Não estou falando de perna. Eu estou falando de coração. Tudo é coração. Nada é corpo, nada é postura física. Tudo é coração. É postura interior. Você tem que dobrar-se para ficar depois em pé diante dos homens, das tentações, da vida, do mundo, do diabo, da morte. Você tem que andar curvado diante de Deus. Aí você está fortalecido para enfrentar o diabo, seja ele qual seja. Para entrar no inferno como um resgatador de gente no Tártaros. E você entra e você sai e você encontra pastagem. Se não for assim, é mentira que eu não tenho para dividir com você. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra, que não podia ser mais simples, não podia ser mais simples, que ficou óbvia para mim no primeiro dia que eu a li, eu entendi.
Mas tem gente que não quer entender, não quer vir. Não quer ouvir, não quer se submeter, não quer acolher. E ainda tem aqueles que dizem, não, isso aí é simples demais, eu já passei dessa. Mas vão ser esmagados pela transgressão cotidiana que fazem a esse princípio da verdadeira espiritualidade, segundo a prática de Jesus. Por isso, abre os olhos de quem quiser vir. Ajuda-nos a ver. Nós queremos ver, eu quero estar de olhos abertos. Eu quero ter e aprender a exercer a força do poder que eu exerço muitas vezes para o mal, para a vingança, para o ódio, para a raiva, para o troco, para a resposta. É um poder de exercer força. Eu quero concentrar toda a minha força na direção do louvor da tua glória, porque eu creio e sei que tu me deste o poder de pender na direção da vida, porque o pendor da morte já está na nossa natureza, mas o pendor da vida é uma escolha de incorruptibilidade, de vida e de paz em Cristo Jesus, como Paulo nos ensinou. Guardai-vos de exercer a vossa piedade, a vossa espiritualidade diante dos homens como aparência, como demonstração, com o fim de serdes aplaudidos. Porque se vocês fizerem assim, não há galardão, não há nada para vocês diante de Deus. Como Jesus disse, o que vocês tinham a receber, vocês já receberam em aplauso, em ovação, pelas demonstrações da falsificação de piedade, que vocês trocaram pela verdade da presença de Deus. Eu fico com você hoje aqui, entregando a Ti, Espírito Santo, essa palavra que eu disse de todo o meu coração e com toda a minha simplicidade, em nome de Jesus.